Iniciando agora a gravação da aula. Para quem está assistindo essa aula gravada, eu indico que antes de assistir a aula, faça uma pequena prática de 2 minutos de silêncio, fechando os olhos, buscando um ambiente também adequado para ter um bom aproveitamento dessa aula. E nesse curto espaço de tempo, mantenha foco e atenção na sua respiração natural. Para os alunos que estão aqui ao vivo, é importante sempre observar, né, aí no Zoom, no canto esquerdo embaixo, vocês vão ver que tem um ícone de um microfone e tem um ícone também de uma câmera, né? Eu tenho aqui, eu consigo entrando em perfil por perfil e desativar o microfone. Eu tenho tido que fazer isso constantemente. Então, procure quando entrar na sala do Zoom, pessoal, procure observar se o seu microfone não está ligado. Eu desliguei mais ou menos uns 7 microfones aqui quando eu entrei, porque o ruído da sua sala sai aqui para todo mundo. E normalmente quem está emitindo o ruído não está percebendo isso, porque o próprio programa ele ajusta para você não ficar ouvindo o seu próprio som, claro, né? Então sempre observa se o seu microfone no canto esquerdo inferior ele está desligado quando você entrar, tá bom? Quando for a hora de falar, né, a hora de você participar, se você tiver alguma uma contribuição, uma dúvida, né, naturalmente isso vai fluir, se já tiveram outras aulas, aí vocês podem ativar o microfone para falar, tá bom? Sempre que possível, é muito legal que a gente possa nos ver aqui um pouco, né? Eu gosto, particularmente, traz uma outra dinâmica. Então, claro que às vezes não dá, tudo bem, mas sempre possível, você aluno, se organiza aí, vê se dá para aparecer aqui com a gente aqui, organiza sua câmera aí, se organize para a gente poder se ver um pouquinho, tá bom? Então, ok, vamos então iniciar a aula de hoje. Vamos mudar aqui a posição. Então, na aula passada, né, nós fizemos aí seguindo na sequência agora do estudo dos arquétipos, nós fomos até o estudo do arquétipo do governante, é isso mesmo, né? Todo mundo acompanhou aí, a gente estudou, se não me engano, do arquétipo do explorador, destruidor, o amante, né? O criador e o governante, certo? É isso mesmo? Na última aula a gente não jogou, né? A gente não caminhou no tabuleiro, certo? Não. Quem pode me dizer qual foi a última casa que nós paramos na aula retrasada, que foi a última jogada que foi feita nesse grande jogo coletivo que nós estamos fazendo? Quem sabe aí? Quem tem anotado aí a última jogada? Acho que foi inveja avareza, né? Inveja avareza, né? Ok. Então, aproveito para trazer aqui para você uma atenção, né? Qual atenção? Faz parte da dinâmica desse curso. Durante o curso, nós estamos vivenciando um jogo. E essa vivência desse jogo que está acontecendo durante o curso, ele acontece numa observação diária, né? Você tem uma questão que você trouxe, tem um arquétipo que foi sorteado para você, né? Depois nós estamos caminhando algumas casas. Se eu te pergunto aqui, qual casa nós caímos e você não sabe, ou não lembra, ou significa que nesse tempo todo você não está fazendo o jogo. Significa que você não está fazendo o dever de casa. Você não está observando no dia a dia, no aqui e agora, o jogo acontecendo. Porque não é através das memórias, nesse caso, que você vai ter uma percepção tão assertiva. A percepção assertiva ela vai vir quando, vamos dizer assim, você pegar o lagarto pelo rabo. Você vê aquilo acontecendo no dia a dia, no momento presente. Então é importante que você esteja no seu exercício diário com esse acorde da questão do arquétipo e das casas que estão sendo trabalhadas até aqui, para que você possa perceber o que o jogo está dizendo para você especificamente. Senão você está perdendo grandes oportunidades de perceber o jogo da vida, de poder aprofundar no seu processo de autoconhecimento e encontrar saída mesmo, poder fotografar
sabe? Pegar a coisa, ver a coisa acontecendo no momento que está acontecendo. Mas para isso você precisa estar acordado no jogo. Não pode passar esse tempo todo e você esqueceu, você não lembra. Significa que você está em maia, está dormindo no jogo, está se distraindo com a mente, está se distraindo com questões que eu tenho certeza que não são mais importantes do que isso, porque você trouxe aqui para o jogo qual é o seu grande desafio, aquilo que tem te gerado mais fricção na sua vida para você buscar uma saída de resolução. Então isso deve ser importante, né? Porque não é o grande desafio que a gente está trabalhando? Como que isso não é importante? Então, se isso não é importante, deve ter um outro grande desafio, que é mais importante que esse, então você tem que acertar qual é a questão aí. Tá bom, pessoal? Estou dando uma chamada assim mais firme, isso acontece às vezes. Cochilou, cachimbo cai, né? Como se diz por aí, né? Cochilou, cachimbo cai. Né? A gente tá presente mesmo, porque essa experiência de contato com o jogo, isso eu não posso te dar aqui na aula. Não tem como eu te dar isso. Esse feeling do jogo você vai desenvolver jogando o jogo. Porque qual é o melhor método de autoconhecimento que existe? Quem sabe responder? Qual é o melhor método de autoconhecimento que existe? Quem souber responder pode ligar o microfone. Observação? A própria vida. A própria vida que em torno de você é o melhor método de autoconhecimento que existe. Na sua medida, hein? Na medida perfeita para você. Na medida perfeita. Esse é o melhor método. Então a gente precisa estar recebendo, jogando o jogo, participando da sessão do grande jogo da vida, né? Jogando o jogo. Ok, então agora eu vou abrir e compartilhar aqui com vocês o slide. Ok, chegou o slide para vocês? Tá aparecendo aí? Deixa eu dar um joinha. Ok. Eu queria que quando eu boto aqui no slide não dá para ver todos. Eu estou vendo aqui, mais especificamente aqui, Tom, Cris Pratini. Aí vocês, quando eu pedir um sinalzinho, vocês me ajudam aí, tá? Obrigado. Então vamos lá. Então, dando sequência aqui ao estudo dos arquétipos, né? Hoje a gente vai entrar aqui no estudo, então, do arquétipo do mar. Né? Só relembrando que é importante que todos tenham, se eu estou com ele aqui, o livro da Carol Pearson. Né? Esse meu está aqui mais fácil. Tá aqui. Para que você possa também ir me acompanhando e também fazendo a sua parte aí, que é o livro obrigatório aqui do nosso curso, que é o Despertar do Herói Interior, Carol Pearson. Né? A partir da página 91 do livro, começa aqui com o estudo do inocente, você tem um aprofundamento aqui em cada um dos 12 arquétipos. Tá? É importante que você também esteja estudando esse material. O conhecimento que eu trago aqui, especificamente na nossa aula, sobre o arquétipo, eu procuro focalizar naquilo que é essencial a respeito do arquétipo. O que realmente é a alma do arquétipo, onde você tem que focalizar, para ficar mais fácil até de você focar naquilo que é essencial em relação ao arquétipo, né? Então, para quem está procurando aí, hoje a gente vai... Mas eu pedi para não ficar muito perdido aí no livro, mas a gente está aqui na página... O livro arquétipo que está na página... Deixa eu ver aqui, rapidinho. Eu falo para você. Ó. Na página 222, tá? Que é o arquétipo do mago, tá?
Então, gente, uma coisa que é importante, só revisando aqui um conhecimento a respeito da aplicação dos arquétipos. Qual que é a função do arquétipo no jogo, né? É afunilar o jogo para que a gente consiga cada vez mais se aproximar do alvo, do ponto, né, de trabalho, que é esse um ponto que vai gerar um insight, que vai gerar a compreensão necessária, né, a respeito dessa grande questão que a pessoa colocou no jogo dela. Então, quando vem um determinado arquétipo, é como se ele já desse uma certa direção para a qualidade da energia, os aspectos que a gente vai trabalhar, e que se eu me aproprio da guiança, né, me conecto com isso que o arquétipo está trazendo, eu já vou direcionando cada vez, já vai dando uma direção para a minha questão. E isso não tem muito a ver tanto com o conhecimento a respeito do arquétipo, apesar de que é importante, vamos trazer esse conhecimento também, é importante que você compreenda e vai ser importante que você também consiga transmitir esse conhecimento. Mas o mais importante é a qualidade energética, a qualidade sistêmica, aquilo que evoca o arquétipo quando eu me conecto com ele. Muitas vezes não precisa nem ser explicado, mas quando aquele arquétipo vem, algo já está se mobilizando, algo já está acontecendo. E eu preciso estar sintonizado com isso que o arquétipo traz. Eu preciso ter uma certa familiaridade com aquele arquétipo. Eu preciso também me conectar com a energia que aquele arquétipo traz. Então, eu dou sempre esse exemplo. Por exemplo, você vai interpretar um personagem, se você é um ator, e te dá um personagem, um guerreiro, para você interpretar, você veste a roupa do guerreiro, e aí, naturalmente, você vai trazendo o guerreiro, né? Você vai trazendo aquela energia, aquela força. Sem perceber, você vai se conectando com aquela força. Aquilo vai vindo, mas como que veio? Porque você focalizou o símbolo. Você se imaginou um guerreiro. Você, né, uma parte do corpo foi assim, como é que é essa energia? E você vai trazendo ela para o corpo, né? Vai trazendo ela para o presente. Então, como é que é, então? Como é que é um mago? Eu preciso levar a minha consciência até isso, né? Até o mago. Mas eu preciso, então, ir conhecendo o que é essa energia e aprendendo, porque você, como facilitador do jogo, é como se você fosse uma antena também ali. Você é um instrumental do próprio jogo. O jogo também está passando por você. Então, se você, na hora que vem o arquétipo, por exemplo, do mago, você se conecta mesmo com o arquétipo, você está favorecendo também, abrindo caminhos também para aquele campo do arquétipo se manifestar, para o outro também sentir isso, para o outro também se conectar com isso. E isso é mais uma coisa que eu não posso te dar. A gente traz o conhecimento, mas você precisa trazer essa conexão. Mas à medida também que a gente vai compreendendo o arquétipo, a gente também vai aprendendo a entender a qualidade dessa frequência que o arquétipo traz. Tá claro isso? Drix, ficou sem som aqui. Tem como... Quem está falando? Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Alguém disse que ficou sem som, está travando. Tá, eu vou trocar aqui a internet. Não sei o que acontece. Eu fico bem nessa aula que às vezes dá essa. Vou ver se melhora aqui, pessoal. Só um minuto. Pronto. Agora o som melhorou, pessoal? Tá indo bem agora? Espera aí, deixa eu pegar aqui a imagem de outros aqui. Só um minutinho. Acabei de trocar aqui a internet. Tá melhor agora? Como que tá agora o som? Melhorou? Tá melhor. Melhorou, né? Tá bom. Então vamos seguir em frente. Beleza. Então tá claro, acho que consegui transmitir isso, né?
sobre essa importância de você se conectar com o arquétipo, você é um canal do arquétipo também, né? E isso é mais importante do que o conhecimento, né? Mas o conhecimento também vai abrir caminhos para você entender com o que você está se conectando. Então, a gente está falando aqui do arquétipo do mago. O mago, ele tem a ver com a força de transmutação, né? É a alquimia, é transformar o chumbo em ouro, transformar algo que muitas vezes está distorcido para aquilo que é a sua qualidade natural. Então, o que significa isso, transformar? Se eu estou falando da raiva, eu estou falando então em transformar a raiva em poder. E a raiva é uma distorção do atributo divino do poder. Se eu estou falando de mágoa, transformar a mágoa, por exemplo, em compaixão, né? Então, o que é que ele está transformando? Só que o mago, ele vai transformar aquilo que é do campo energético, aquilo que é do campo das emoções, né? Então, em síntese, o arquétipo do mago é essa consciência que vai entrar, que vai se dispor a entrar em contato com isso que precisa ser transformado, e aquele arquétipo que tem o poder, então, de transformar o que precisa ser transformado. Então, se vem o arquétipo do mago, significa que já é o momento, você já está pronto. O jogo está dizendo, ó, é a hora de transformar essa energia. Significa que já tem uma maturidade suficiente e é um momento possível de transformação, né? Então, o arquétipo do mago também está relacionado a um quê também de espiritualidade, né, dos caminhos iniciáticos, esotéricos, né, de espiritualidade mais oculta, né, vamos dizer assim. Né? Alguém com fone ligado aí, deixa eu ver quem que é. Já desligou. Voltou? Ok. Vamos lá. Mônica, só desativa o seu microfone, Mônica. Canto esquerdo, inferior do Zoom. Tá aqui. Isso. Obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela aqui de novo, né? Que deu uma queda aqui. Então, seguindo aqui em frente. Só verificar aqui também. Está gravando, ok. Então, essa consciência que vai entrar em contato com essa estrutura, que vai penetrar essa estrutura. Agora, qual é o aspecto sombra do mago? Qual é o medo que o mago traz? É o medo de entrar em contato com isso que precisa ser transformado e isso se voltar contra ele. Esse é o medo desse arquétipo. Então, por exemplo, o medo de entrar em contato com a raiva e a raiva se voltar contra mim, gerar destrutividade. Então, se eu estou dando como exemplo a raiva, então eu não entro em contato com a raiva, porque eu vou dizer que isso é ruim, que isso vai destruir, isso não é legal, mas eu também não consigo transformar ela, porque eu só ignoro, eu só fecho. Né? Então, o arquétipo mago é a consciência que vai entrar em contato com essa energia e transformar essa energia. Isso é alquimia, né? E essa é a qualidade que esse arquétipo traz, mas ao mesmo tempo ele traz também o medo de fazer isso, porque o medo daquilo se voltar contra ele. Então, o fogo, ele prepara, com fogo você prepara um alimento, você forja uma arma, você constrói, mas o fogo também destrói, o fogo também queima. Então, se eu estou falando da mágoa, o medo de entrar em contato com a dor, com a mágoa, e não ter saída, né? E se perder numa depressão, numa tristeza e não ter saída. Mas o arquétipo vem acordar, não, a coragem e a capacidade que você tem de transformar isso. Se a consciência está presente mesmo naquilo que é, só essa presença ela vai possibilitando a transformação. Mas o arquétipo ele traz uma força para favorecer, o arquétipo de poder, né? De você acreditar no seu
poder pessoal, da sua capacidade de transformar. Então, ele traz isso, né? Essa capacidade de fazer alquimia, né? De confiar nessa capacidade para que você tenha, então, coragem de entrar e transformar. E ele traz essa qualidade também que quando a gente fala sistêmica, né, gente, eu estou falando para quem não conhece, é uma linguagem, né, a gente usada na constelação familiar, que às vezes é mais fácil de entender. Eu falo sistêmica, quem já participou de constelação familiar, acho que todo mundo aí, Maria, participou, ou, né, não, talvez não constelado, mas sabe o que é você entrar no campo, né? O que é você sentir aquilo passando por você. Essa qualidade de entrar no campo, né, de sentir o que está acontecendo, isso é desse arquétipo. É esse arquétipo que navega nos campos, no sistema, né? E vai e tem essa catalisação, essa força de transformação. Ok? Alguma dúvida aqui sobre esse arquétipo? Gostariam de tirar? Alguém tem dúvida aí? Onix, tem uma questão que talvez me ajude a clarificar, que é o seguinte. Não nesse livro, mas num livro que acho que é uma síntese desse, que é aquele A Jornada do Herói Interior, alguma coisa assim, né? Ela, se não me engano, ela diz que o xamã, que eu imagino que poderia se equiparar ao mago, seria isso? Sim, Seria? sim, é o curador também, né? Exato, ela faz uma afirmação que eu considero muito interessante, queria ouvir seu comentário sobre isso, se você puder. Ela diz assim, o xamã que não trabalhou o órfão acaba tendendo à magia negra, né? Ah, sim. Isso não é uma questão, quer dizer, a gente entraria num aspecto mais esotérico, né, Hum, do arquétipo que a gente vai trabalhar. Dentro da metodologia, a gente não entraria tanto nesse aspecto. Mas sim, é verdade, existe isso. Que é, como ele tá falando o Marco está falando de poder pessoal. O poder pessoal, ele também pode ser utilizado de forma distorcida, né? Mas ele é utilizado, se torna distorcido no mago quando ele não entra em contato com a questão real, né? Quando ele está motivado por como vou explicar? Por um propósito que não é o de resolução dessa questão que ele está trazendo para o jogo. Então, uhum, assim, por que eu não trago isso dentro da metodologia? Porque na metodologia, a pessoa que vem para a metodologia, ela está encarando já qual é a questão dela, ela está procurando quais as raízes de resolução daquela questão. E aí, se vem o arquétipo do mago, ele está vindo em resposta a essa sequência. Quando a entendi. Carol Persson ela traz, então, o arquétipo do mago, ela não está trazendo o arquétipo pensando que é para resolver uma questão, está vindo dentro de um jogo, Sim, né? Então ela está falando do arquétipo de forma geral. Mas quando a gente traz ele já pedindo um caminho de resolução e vem o mago, ele provavelmente não vai trazer muito para esse lado. Mas um aspecto negativo do mago é sim utilizar esse poder pessoal para fins egoístas, né? Para fins de ambição ou até de maldade mesmo, né? Existe o mago negro, existe essa força também que às vezes é direcionada no aspecto contrário, né? Isso existe mesmo. Mas em termos de experiência de prática do jogo, eu nunca vi, pode ser que eu nunca vi por esse lado, assim, né? Eu nunca senti assim por esse lado. Por isso eu não enfatizei tanto, mas foi bom você trazer isso. Contribuiu aqui também. beleza, gratidão. Imagina que alguém mais tem dúvida aí, gente? Aí liga o Nixon, microfone. Tá, pera, deixa eu só identificar quem é. Peraí, então vou só posicionar você aqui. Quem é a? Nailê. Nailê, tá. Eu vou só posicionar aqui. Oi, Nailê. Você tinha dito assim que quando aparece o criador e a pessoa vem para o jogo com uma dúvida em relação ao trabalho, o criador aponta para esse caminho. Nesse caso, o mago pode indicar então, de repente, para uma pessoa o caminho para uma pessoa que está na dúvida sobre o desenvolvimento espiritual, seja ele mediúnico ou qualquer outro?
Quando eu trouxe que o criador estaria indicando o caminho, na verdade é importante primeiro entender que assim, quando vem o arquétipo, ele já é uma resposta àquela questão inicial que a gente trouxe para o jogo. Ele já está respondendo aquela questão. Normalmente, na questão inicial, a gente já estudou e já definiu qual que é a principal questão. Eu dei o exemplo só do criador e acho que do amante também, que é se por acaso, né, ficou muita dúvida, não ficou muito certo se era a questão, e aí se veio o criador, pode indicar que talvez seja mesmo uma questão mais voltada para trabalho, se veio um amante mais para relacionamento, mas só numa questão de dúvida mesmo. Mas no geral o arquétipo já está respondendo. Então, com relação aos outros arquétipos, eu nem é mais um aspecto de uma dica, assim, né? Do que realmente cada arquétipo está dando uma direção para um determinado assunto. Mas, voltando mais especificamente à tua pergunta, talvez que você esteja dizendo, se tivesse uma dúvida, se a questão era espiritual ou se era outra área, eu acho que nesse caso não necessariamente eu daria essa dica, não. Né? Pelo menos não percebi até aqui isso. E eu até prefiro não dar muito espaço para essa ideia de o arquétipo estar mudando as questões. É muito importante que a gente consiga, já na primeira etapa, estar definindo já bem a questão. Né? Eu dei aquele exemplo, porque normalmente é isso. Normalmente a dúvida fica muito mais entre se é trabalho ou se é relacionamento, porque muitas vezes as pessoas, até o contrário, mais o criador, né? Normalmente as pessoas, elas focam, que tem problema de relacionamento, elas focam no trabalho e ignoram o quadrante do relacionamento. E às vezes logo na sequência vem o arquétipo do amante, no meio daquela dúvida assim, se era relacionamento, e dá uma puxada para aquilo que é realmente a questão, né? Mas é um pouco mais do feeling aí de vocês, na hora vocês vão sentir, vão saber, né? Mas não crie isso como, né, isso é uma exceção, tá? Uma exceção. Tá, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida aqui, gente? Ok? Então vamos seguindo. Então finalizamos aqui o estudo do arquétipo do mago. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês. Ok? Então agora a gente vai entrar aqui. Estamos entrando aqui no estudo do arquétipo do sábio. Então já tem tá dando para ver a imagem? Ok? Então já tem a frase mais clássica dos grandes sábios, que é tudo que sei é que nada sei, né? Então, se vem um arquétipo do sábio, que é o arquétipo também do velho sábio, né, da velha sábia, é porque, primeiro ponto importante, né, para poder receber esse arquétipo, a xícara tem que estar vazia. Porque se você realmente já sabe, já tem a sabedoria, não seria necessário esse arquétipo surgir para você. Você concorda comigo? Então, se você já tivesse a sabedoria necessária para a resolução da sua questão, você não precisaria desse arquétipo. Então, se surgiu esse arquétipo, é porque tem ainda uma sabedoria para chegar. Claro que o jogo, por si só, também é um representante desse arquétipo. Né? Lembrando que o jogo era inicialmente conhecido como Gyan Chalpad, ou Jnana Chalpad, que significa jogo do conhecimento. Ele é um jogo de sabedoria. Né? Mas e aí, Nix, mas tá, né? A pessoa que vem para o jogo já tá buscando sabedoria. Ok, mas o arquétipo ele vem então trazer esse primeiro passo, que é o passo da humildade, de abrir espaço para esse conhecimento. Então, provavelmente a xícara está cheia. Né? Lembrando que o sábio é aquele que nada sabe. Né? Eu lembrei uma vez que eu tive uma experiência muito significativa com o Mahalila. Foi numa experiência mesmo com a medicina da floresta, com ayahuasca. E eu estava ali
num estado de aprofundamento com a ayahuasca. E aí, pela primeira vez, eu cheguei e tinha percebido, já tinha uma caminhada com uma Halila, mas eu estava percebendo que eu estava caminhando nessa estrada com uma Halila, mas muito pelo meu eu mesmo. Como que eu quero dizer isso pelo meu eu? Eu, com a minha história, com uma Halila, e todas as sincronicidades que tinham acontecido comigo, né? Encantado com tudo, né? Mas eu tinha percebido que eu ainda não tinha me conectado de verdade com a egrégora do jogo. Não é conectado no pensamento, conectado de verdade, me colocado mesmo para ouvir, para entrar em contato com essa egrégora milenar. E aí, no meio daquela experiência, eu pela primeira vez bati a porta. Né? Eu falei, chamei mesmo para conectar mesmo com essa força ancestral. E aí a minha energia, eu fui começando a ver umas serpentes, fui vindo a energia do jogo, foi uma energia muito forte, um dourado. E a energia foi subindo, e quando chegou aqui, assim, em cima, era como se aqui tivesse um limite, né? E aí eu queria, e dali para frente, era uma Halila. E eu não conseguia acessar lá. Né? Eu estava lá na portinha, a consciência estava ali para abrir aquele véu, para abrir alguma coisa. E aí eu fiquei ali naquele silêncio, também já era uma experiência muito interessante estar ali. Mas eu queria abrir aquela porta não abria. E aí veio para mim uma instrução que era assim: para abrir essa porta aqui, a chave para todo o conhecimento do jogo é o nada sei. Eu estava com a xícara muito cheia. Não tinha espaço para o jogo chegar. E fiquei ainda muitos anos ainda sem abrir essa porta. E vou te falar que, né, há ainda trabalho pela frente aí realmente. Conforme a gente realmente relaxa, realmente a gente assenta, a gente está no estado mais receptivo, essa sabedoria, a gente dá espaço para essa sabedoria emergir. Observa como é um velho sábio. Como é que o sábio ele age? Como é que uma velha sábia age? O sábio ele fala menos, ele ouve mais. Quando ele fala na hora certa, ele é mais assertivo, ele se movimenta menos, mas se movimenta com mais assertividade. Ele tem mais consciência do tempo, né? O jovem ele ainda é afobado, ele vai, ele atropela, ele testa, né? Então, quer ver um exemplo? Não dizendo que o exemplo que eu estou trazendo é de um sábio especificamente, mas olha para você ver o Romário quando estava mais velho, o Romário. Né? Vamos pegar um exemplo só para entender o velho. Né? O Romário jogou até bastante idade. Quem assiste futebol sabia que o Romário ele movimentava pouco no campo. Baixinho, já estava gordinho, né? Com mais idade. Mas ele estava lá no lugar certinho, que a bola chegava no pé dele e dava só um tapinha e fazia o gol. Entende o que eu estou dizendo? Isso é uma qualidade da sabedoria, né? De estar no lugar certo na hora certa. Então, entenda isso que eu estou falando. Se conecte com a qualidade do arquétipo. É essa qualidade que o arquétipo traz do sábio, do velho sábio, que precisa permear o jogo. Através dessa conexão. E aí depende de você também saber se conectar com isso também. Né? Da passagem para isso que é o velho sábio. O aspecto negativo do sábio é quando ele acha que ele já detém o conhecimento, e como ele detém a verdade, ele, sem perceber, ele se sente acima do outro. Quer ver só? Vou dar um exemplo para você. Você foi lá, fez um retiro, né? Vamos pegar um exemplo. Você fez um retiro, e aí você... Era um retiro zen, né? Com uma alimentação saudável,
né, tratando de assuntos sublimes, espirituais, o que é muito legal, né? E aí você ficou se alimentando bem por vários dias, meditando, consciência se expandiu, você pôde compreender mais coisas a respeito de você e da vida, que muita gente não compreende, e agora que você está compreendendo como que você está melhor com isso, né? Que bom ter essa visão, essa sabedoria. Verdade, você teve essa experiência. Aí você vai, acaba o retiro, você vai para a tua casa, você vai para a casa da tua mãe, do teu pai, dos parentes lá, e chega lá, vamos dar um exemplo aqui, tá todo mundo lá sentado assistindo Faustão, comendo frango com farofa, funk no fundo, aquela confusão, aquela gritaiada. Aí você olha para aquilo e você olha de cima para baixo, né? Você acha que você está acima daquilo. Essa é a sombra do sábio. Não quer dizer que ele não esteja vendo uma verdade que o outro não está vendo, mas sutilmente, né? Em vez daquela sabedoria gerar união, gerar empatia, se aproximar, ela separa. E aí, um parente vai lá, fala uma coisa, aquela ideia idealizada de consciência transcendida que você achou que tinha, ela é derrubada na hora, porque você já cai daquela estado de consciência, acha que o outro é culpado. Olha a ignorância, né? E aí o jogo vai pegar com você, que daí você vai ouvir algumas coisas lá, você achou que veio chamando a atenção do que o outro está comendo, e você começa a querer apontar isso, querendo transformar o outro, porque a verdade, né, você se torna um cavaleiro do Apocalipse, um dono da verdade, né? Quer transformar o outro e tal. Isso é sombra. Isso é a sombra do mal. Então, você vê pelo próprio resultado negativo que gera quando você é tomado por essa perspectiva. Então, a verdadeira sabedoria, ela une, né? Ela aproxima, ela gera empatia. Você também aceita o que é. Você contribui quando há espaço para contribuir, quando o outro te procura. Olha que legal, né? Tô vendo que você está brilhando, tem um brilho nos olhos, tem uma coisa diferente. O que é que você faz? Ah, então, é porque eu fiz um retiro. Tudo igual, tudo naturalmente, sem querer transformar, porque isso é imaturidade, isso ainda é um estado infantil. O velho sábio não atua dessa forma. Então, estou dando um exemplo. Claro que na vida de cada um isso pode se manifestar de uma forma completamente diferente, mas que dá para a gente entender um pouquinho do que é isso, dessa sombra que a gente está falando aqui. Um outro exemplo que vai elucidar isso, né, que é desse aspecto que tem que ficar atento, é aquele estudo que nós fizemos, não sei se foi na aula, acho que 2 aulas atrás, que é o estudo das 3 principais máscaras, né? E especificamente na terceira máscara, onde nós estudamos a distorção da serenidade, né? Que é o retraimento, que é a máscara do ego espiritual. Eu estou acima disso, né? E ele se sente superior e ele não se conecta com o outro. Está além disso. Então, isso teria um quê aí. A gente poderia ficar atento também em relação a essa máscara nesse arquétipo. Mas é importante entender só que o arquétipo está também abrindo espaço para um grande insight, para uma compreensão. Quando eu compreendo, e é isso que o arquétipo está convocando, quando eu compreendo o porquê que eu estou tendo que vivenciar determinadas situações, por que eu estou tendo que conviver com essas pessoas, por que eu estou tendo que, né, viver, por que eu estou vivendo esses eventos que estão ocorrendo na minha vida. Quando eu compreendo a sabedoria do jogo, compreendo o mistério do amor por trás do desafio que eu estou vivendo, eu então acho o caminho. Por quê? A gratidão, por exemplo. A gratidão é um fruto da árvore do conhecimento. É um fruto da sabedoria. Porque se eu compreendo o jogo, eu agradeço. Porque eu sei que eu estou recebendo exatamente aquilo que eu preciso. É aí que a sabedoria vai levar. A sabedoria da compreensão do jogo, de perceber que você está recebendo perfeitamente
que você precisa. Se você consegue ter essa sabedoria, você é grato. Se você é grato, você é mais generoso. Você começa, então, a co-criar uma realidade a partir desse estado de nutrição e de gratidão. Se eu estou na ignorância, que é aqui um aspecto negativo, então eu entro em guerra, eu acho que eu sou vítima mesmo, é o ceticismo que toma conta, é o medo, e aí eu tenho que me proteger, eu me torno mais reativo. E as ações que são frutos disso, elas geram karma, geram mais situações negativas. Né? Em qual raiz? Na raiz da ignorância, da não compreensão das coisas. Estou cego no jogo. Né? Não estou vendo, não estou compreendendo. Então, a arquétipo vem trazer essa sabedoria, essa visão. Então, é muito amplo, mas mais importante a gente se conectar então, com essa frequência que esse arquétipo vai trazer. Ok? Alguma dúvida? Então, abrindo aqui agora um espaço para dúvidas sobre o arquétipo. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguma dúvida, pessoal? Larissa, Marcos, Graciele, Tom, Mônica, Regiane, Mara, Demira, Andréia, Cristiane, a Nai aqui, a Nai, né? Sandra, Renan, Nailê, não é Nailê, né? Vanessa, Rafa, Pudra, Júlia Fontes. É só ligar o microfone, tá bom? Se tiver alguma dúvida, eu já respondo aqui. Então, nenhuma dúvida, vou seguir em frente. Vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Então, agora a gente vai entrar no arquétipo do bobo. Tá vendo aí? Chegou para vocês aí? Então, o arquétipo do bobo, só mudar aqui um pouquinho. Aqui. Ele vem nos ajudar a nos conectar principalmente com a nossa espontaneidade, com a nossa criança interior, com a nossa liberdade, com a leveza e com a alegria, com as diversões. Né? Você dançar a música. Você está totalmente livre no fluxo. Então, o primeiro arquétipo dos 12, né, é o arquétipo do inocente, que vem trazer uma confiança, mas que ainda é uma confiança da criança, né, que nasce da inocência, de quem ainda não conhece muito. Né? A criança ela confia porque naquela inocência dela, aquela inocência atrai ajuda, atrai colo, atrai proteção, né? E ela confia que ela está entregue, mas ainda no estágio de inocência. A confiança que vem no bobo é uma confiança que ele é o décimo do amadurecimento de todos os arquétipos. Ele saiu da zona de conforto, ele saiu daquele mundo protegido e agora ele confia, né, mesmo fora daquela proteção maternal inicial. Ele confia tendo passado pelo órfão, tendo passado pelo guerreiro, tendo explorado, tendo criado, né, tendo feito alquimia, tendo passado pela morte, pelo renascimento, pelo destruidor. Ele confia na morte, ele confia em todos os ciclos. Né? E a confiança do inocente, ele confia desde que esteja desse jeitinho aqui, né? Que é o que me garante essa proteção. O louco, não. O louco, ele... Quer ver só? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou pegar uma imagem aqui, mas ela não vai estar aqui à mão fácil. Mas naquele tarô, aquele baralho do tarô do Osho, que não sei se vocês têm, tem uma imagem do bobo, né? Acho que lá ele chama de o louco, se não me engano, não sei se é o bobo mesmo, que é ele na beira do penhasco, quase caindo, mas assim numa posição com uma flor, se não me engano, na mão.
E aquela confiança. E no mundo interno do bobo, se ele cair, Deus pega. Ele vai indo e vai confiando, e a vida vai protegendo, e as coisas vão se encaixando. Né? É a confiança que permite liberdade. Então, quando surge o arquétipo do louco, do bobo, o jogo está dando um sim também para o prazer, um sim para as diversões. Porque muitas vezes nós trazemos o que no nosso sistema? Culpa. Né? E essa culpa que não me permite ter prazer, né? Esse sim para diversão, para vida. Porque é como se a gente carregasse uma coisa assim. Bom, se eu sou culpado, então eu preciso ser punido. Então eu vou me punir antes que a vida me puna. Aí parece que se eu receber algo bom da vida, ou ter prazer e aproveitar, parece que eu estou devendo mais ainda para a vida. Porque no fim é um não de você para você mesmo. E aí o arquétipo, quando ele chega, o jogo está dizendo, olha, o elixir para você é prazer sim, é relaxar um pouco, você pode se divertir, isso é a saída para resolver o teu problema. E parece que isso, gente, isso tem um impacto. E é uma coisa alguém dizer, uma coisa que o jogo traz, parece que o jogo abre, libera, olha, esse é o caminho. O jogo te autoriza a se divertir. É o jogo te indicando que esse é o caminho. Isso vira uma chave, às vezes, dentro da pessoa. Esse é o poder de um trabalho arquetípico, né? De um trabalho dentro da linguagem do inconsciente. Agora, se o bobo ele traz, então, a espontaneidade, a leveza, a criança interior, a alegria, divertimento, né? Essa maleabilidade, então ele vai elucidar tudo aquilo dentro de nós que ainda não é isso, que vai precisar se flexibilizar. Então ele vai iluminar a nossa autoexigência, a nossa culpa, nosso controle, essa nossa dureza, essa nossa tirania interior, que não nos permite ser isso que é da qualidade. Não dá para falar, agora de repente eu sou isso. Não, eu preciso transformar amolecer essas couraças. Transmutar às vezes é aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes a pedra é dura mesmo. Mas só de chegar ao arquétipo, ele já vai ajudando a flexibilizar essas estruturas que são rígidas. Né? Representa também um trânsito do medo para a confiança. Significa também abaixar as armas. Significa também se entregar para essa flexibilidade, né? E aí fica tudo mais leve, fica tudo mais simples. O próprio movimento de fluxo mesmo, né? Então, quando esse arquétipo ele se manifesta, ele traz uma coisa mesmo, ele, né, mobiliza essa leveza, essa flexibilidade. O arquétipo também tem a ver muito com o jogo, né? Então, tem alguns arquétipos, até vamos mudar aqui, que eu diria que são arquétipos do Mahalila. Tem muito a ver com o próprio jogo em si. Um deles é o explorador, que é essa força da energia da busca. Todos eles têm a ver, né? Mas tem uns que têm a ver com essa frequência do jogo. Eu diria que é o explorador, o mago, né? Essa é só a minha percepção, viu, gente? O sábio e o bobo, né? Porque é esse poder sistêmico de mergulho do jogo, essa força de busca, de autoconhecimento, com essa grande sabedoria e essa leveza, né? Eu costumo dizer que jogar é a forma mais leve possível de lidar com conteúdos tão profundos. Né? E o jogo na sua maleabilidade, né? Jogando, a gente acaba acessando coisas profundas. E isso evoca, inclusive, um dos aspectos desse arquétipo, do bobo, que é o que a gente chama de trickster. Né? O trickster, dentro das manifestações aí de clown, de palhaço e tal, é aquele que pega na curva. Né? Ele pega no contrapé. Né? Ele te joga daqui, te joga dali para te pegar no lugar que você nem sabia onde ia te pegar.
Isso é o jogo jogando com você. Você acha que está entendendo, vem aquele arquétipo, vem aquela casa, mas aquilo tudo era para chegar no outro lugar que você nem imaginava, né? É o jogo te pegando na curva, entende? Isso também é uma característica dessa essência desse arquétipo também. Por isso que é uma linguagem do inconsciente. É uma maneira de acessar, porque pela nossa mente objetiva, racional, ela é um muro. Se for depender só do que passa pelo teu crivo, ou do teu controle, da tua análise para poder te ajudar, realmente a gente fica limitado. A gente precisa de ferramentas que vão nos ajudar a pegar o ponto cego. Né? Então, eu dou como exemplo, por exemplo, eu acho muito interessante Jung, né, que foi o grande mestre decodificador, vamos dizer assim, né, da função dos sonhos no desenvolvimento da psique. Ele mesmo pedia para os seus discípulos fazerem a leitura dos sonhos dele, porque ele sabia que o inconsciente como ponto cego, ele teria limites para fazer a análise, então precisava que outro fizesse isso. Então essa também é um pouco da função do jogo, né? É pegar a gente num lugar que a gente só por aqui assim não conseguiria chegar. Isso é muito importante de entender. Esse arquétipo ele tem essa essência também. Eu quero que você se conecte com a essência do arquétipo, por isso estou dizendo isso. Ok, pessoal? Até aqui. Mais alguma dúvida sobre esse arquétipo? O Nix, se eu entendi bem, gratidão pela explicação, porque esse arquétipo do bobo é o arquétipo do meu jogo, né? Uhum. Se eu entendi bem, se o sábio já tem como chave, como você trouxe, a questão de nada sei, né? Parece que o bobo convida a viver esse nada sei, né? Porque para você, me conectando agora com a energia do arquétipo, parece que para a gente viver esse arquétipo dentro do nosso jogo e andar por ele, realmente compreendendo a mensagem dele, você tem que andar de mãos vazias mesmo, assim, né? Aberta para apresentar. É por aí, né? No teu caso, pode ser bem isso, né? Porque você traz essa coisa do conhecimento muito forte, né? Uhum. Estudo, de muita dedicação, né? E para você entrar no arquétipo do bobo é ter que abandonar um pouco essa bagagem toda mesmo, né? E tá um pouco desnudado, né? Para a vida. Então, por isso, talvez você encontre aí uma coisa parecida com o sábio. Mas percebe que o sábio para você não te ajudaria agora, que estaria trazendo uma tônica, mais sabedoria, mais conhecimento. E para você, eu conheço um pouquinho, né? Eu tive essa oportunidade. Tem que você precisa agora soltar um pouco isso mesmo, tá mais na leveza, na descontração, mais relaxado, né? Não na tônica da sabedoria, mas na tônica da espontaneidade da tua criança e soltar um pouco essa coisa, né? Não é isso? Exatamente, acho que é por aí. Por isso que vem esse arquétipo, não sabe. Gratidão. Uhum. Desculpa compartilhar um pouco do teu processo, mas acho que tranquilo, né? Uma coisa. Não, por favor, me ajuda, gratidão. É uma consultoria grátis. Muito bom, querido. Vamos lá, quem mais tem dúvida? Ok. Marcos, tem dúvida? Não? Não? Ok. Não? Tá. Eu tenho uma dúvida. Oi, Rafa. Bem-vinda. Oi. Tudo bom, Obrigada. querida? Uhum. Diga lá. Então, com relação a esse nome, bobo. Inclusive, a última vez que eu joguei, eu tirei esse arquétipo. E eu, no primeiro momento, eu já sabia que tinha essa relação com o louco, né? Que é um aspecto positivo, mas que é um nome que eu sinto que tem um campo aí para investigar, né? Assim, porque a gente está falando de nome o tempo todo. Tem um significado pejorativo, a princípio, né? Eu acho que não. Isso pode ser um pouco na questão da tradução, né? Mas o bobo vem do bobo da corte,
né? Porque ele sendo o bobo da corte, deixa eu botar o vídeo aqui, né? Ele podia dizer aquilo que ninguém podia dizer, né? Então, aí que ele falou com isso, fingindo de bobo, né? Ele falava aquilo, coisas para o rei, coisas para a rainha, que ninguém poderia falar senão o bobo, né? Que de bobo não tinha nada, né? Mas que isso ajuda ele a acessar alguns lugares. Não tem um conhecimento profundo a respeito do porquê esse nome e não o louco, porque o bobo, muitos usam o bobo, muitos usam o louco, outros usam, vamos dizer que é o coringa, que é o trickster, tem vários aspectos, é o clown, é o bufão, tem várias facetas dessa mesma energia. Eu incluo nesse arquétipo todas elas, eu iria todas elas, mas eu não me preocuparia muito com essa questão do nome não, Rafa. Eu acho que quando a gente traz ele, a gente precisa trazer esse conhecimento junto, vem a imagem, até mesmo quando eu falo louco, né? Às vezes se troca o bobo pelo louco, porque eu só vejo essas duas opções, o louco também não é o louco, como é traduzida a palavra da loucura, de que não sabe nada, ou que está, né, viajando, assim, né? Assim como o bobo também não quer dizer que é bobo, né? Mas é aquela coisa que a gente fala, bobo da corte, né? Quando você chama um brinquedo de João Bobo, né? Porque ele traz, sim, um pouco, a palavra traz um pouquinho da essência, assim, até da inocência também, né? Um pouco também, né? Mas você tem alguma percepção sobre esse estudo ou mais uma dúvida que surge agora, assim? Não, era uma dúvida, mas isso que você falou do bobo da corte encaixou no que eu estava sentido, porque eu não tinha pensado nisso. Sim, tá. Então, mas é interessante, porque quando você traz isso, né, que o bobo é aquele que fala aquilo que ninguém quer falar, tem muito, né, isso traz muitos desdobramentos, né? Interessante pensar isso do bobo da corte. Onix, me ocorreu também, aí dentro do que a Rafa está falando, que o bobo, então, poderia ser compreendido, assim como o louco, como aquele que não está vivendo o senso comum, né? Até porque ele é o último arquétipo dessa jornada aí, não é isso? Ele é o 12º arquétipo. Então, ele necessariamente angariou um conhecimento ao longo do caminho que permite ele se liberar daquilo que ainda valoriza tanto, né? Exatamente. E aí, todo aquele que não está enquadrado no mundo, o mundo costuma chamar de louco, de bobo, né? Exatamente. E não necessariamente. E para ele tudo bem ser o bobo. Ele não está preocupado com isso, né? Exato. É o bobo que de bobo não tem nada, né? Mas eu lembrei aqui, também foi importante, que eu lembrei também de um aspecto que também não é tão forte nesse arquétipo, que é um aspecto negativo do arquétipo, que é como ele traz também um aspecto do prazer, das diversões, uma certa atenção a um aspecto meio dionísico. É ele se perder, né, numa procrastinação, se perder num vício, se perder no prazer negativo, né? Não é uma coisa comum, em síntese ele está trazendo isso que eu estou trazendo, né? Mas assim como em algum momento até você exemplificou o mago também, ele pode também vir trazer algum aspecto nesse sentido. Mas normalmente ele não vem para trazer mais responsabilidade, ele vem mais para autorizar mesmo o relaxamento. Então, mas com essa atenção, né? Para não se perder nesse aspecto. Porque às vezes pode ver, então é para me divertir, para ter prazer, e a pessoa pisa na jaca. E se perde aí. Né? E volta ao início do jogo, né? Oi? Aí volta ao início do jogo, né? E aí volta, aí ela volta, ela pode entrar num destruidor, num aspecto destruidor aí mesmo, que é essa autossabotagem, né? Um vício, alguma coisa assim, mas daí já não é esse potencial positivo do arquétipo, né? Mas não é uma sombra muito evidente. Então, por exemplo, alguns outros arquétipos que a gente estudou anteriormente,
eu enfatizei um pouco mais a sombra delas. Por exemplo, no arquétipo do governante, né, no arquétipo do órfão e outros aí, né? Mas no caso do louco, não tanto. Isso quando eu falo que eu enfatizo menos a sombra em alguns e outros não, gente, isso é um pouco mais da minha experiência, do meu feeling, da experiência que eu tenho aí de mais de 1000 jogos aplicando já arquétipos, né? Então, é um pouco disso, né? Mas só para vocês também conseguirem separar o que é do conhecimento, como se está por aí transmitido, e o que é o conhecimento que eu estou trazendo também da minha experiência, só para vocês diferenciarem também, tá? Ok? Então, fechamos aqui agora o estudo dos 12 arquétipos, e eu vou propor para vocês uma atividade. Eu não fiz essa atividade nas turmas anteriores, principalmente na turma online. Eu fiz isso agora recentemente nesse último encontro com a turma presencial. E eu vou sugerir aqui com vocês isso. Para a gente fazer essa prática, paciência. O Denis, todo mundo já deve conhecer o Denis, né? Que trabalha comigo, uma pessoa muito, muito querida. Aproveitando, falando do Denis aqui, abrindo um parênteses rapidinho, né? O Denis, ele trabalha muito. Então, procurem, dentro do possível, não sobrecarregá-lo, né? Mandar mensagens, manda de preferência mensagem escrita, né? Porque às vezes eu vejo alguns alunos abusando e manda áudios longos, e começa a contar processos, começa a contar as histórias. Então, procura ter essa atenção em relação ao time, né? Procura entregar as questões mais objetivas possíveis, né? Sabendo dessa dinâmica do tempo. Eu vou pedir para ele, amanhã eu converso com ele, eu vou pedir para ele organizar um grupo de práticas. A gente vai pegar os alunos da turma online, né? E a gente vai separar em duplas, que aí você vai entrar em contato, você vai pegar o nome da pessoa que é a sua dupla lá no grupo, vocês vão trocar mensagens e agendar um encontro entre vocês. Um encontro rápido, não é muito longo, é um encontro aí de mais ou menos, eu acredito que 20 minutos, 2 encontros de 20 minutos é o suficiente. Não é obrigatório, mas é nessa etapa do curso, mas é uma indicação para a gente sedimentar esse estudo dos arquétipos, onde você vai, dentro dessa prática, e aí concentra aqui, anota aí, para você receber, então, o dever de casa. No estudo dessa prática, então, você vai trazer para o outro, né? Qual é a sua questão? Então, um vai atender e o outro vai ser o atendido, ok? Nessa experiência. Quem vai ser atendido, então, vai trazer, então, qual foi a questão que está sendo trabalhada. Se é uma questão que você não sente a vontade para compartilhar, não tem obrigação, tá? Se você não sente que seria legal, que é uma questão muito íntima, muito pessoal, tudo bem não fazer. Só veja se não é um processo de fuga mesmo, né? Se realmente é bom para você não fazer. Mas, se não, vamos nessa. Você, então, traz qual foi a sua questão, e aí a gente vai estudar o que o arquétipo, o que você pôde perceber que esse arquétipo que foi sorteado para você tem a dizer a respeito da questão que você trouxe para o jogo. E aí a pessoa que está atendendo, que está sendo ouvinte, ali, vamos dizer assim, vai também trazer a sua percepção e a sua compreensão. E ali vocês vão, então, fazer um estudo da relação do arquétipo com a questão. É só isso. Então, a pessoa traz, o outro ouve, né, faz empatia. E antes de falar sobre o arquétipo, falar sobre a questão, né, verificar mesmo se essa é a questão mesmo, se a frase que o outro colocou, né, o meu grande desafio é, se essa frase foi bem elaborada, é bom ter um terceiro olhando para essa frase e falar, estou achando que sua frase está muito ampla, não está muito objetiva, não está muito no sintoma mesmo que você está vivendo. Então, a gente dá uma repassada nisso,
né? Porque essa etapa dos arquétipos era o fechamento também de um ciclo do nosso estudo aqui, né? Então vai ser importante a gente fazer essa experiência, tá bom? Então eu vou pedir para o Denis separar as duplas, e aí vocês, entre vocês então organizem as agendas. Pode ser agora durante o mês de dezembro todo para fazer isso, tá? Não é muito tempo, eu acho tranquilo de fazer. E se você tiver dificuldade de fechar a agenda com alguém da sua dupla, então avisa que aí o Denis ajuda a organizar isso. Tá? Mas eu espero que você consiga desenrolar isso. Nenhuma dupla vai se formar por acaso, vai perceber isso não foi à toa que você saiu com essa ou com aquela pessoa. Eu peço a responsabilidade para vocês não deixarem solto isso. Já marcarem e fazerem esse jogo. Ok? Combinado, então? Vamos fazer isso, né? Vai ser bem legal. Vocês também já saem um pouco desse campo muito teórico, né? Que vai ficando um pouco cansativo também. Eu sei que é muito conhecimento, é muita coisa. Para a gente começar a já sentir o gostinho que é trazer arquétipos, já falar de questão, já ir um pouquinho para o campo do jogo, ainda que seja só nessa experimentação de arquétipo. Ok? Então agora, nós vamos então aqui dar sequência no nosso jogo, né? Nós paramos na casa 8, a última jogada, caímos na casa 12, que é a casa da inveja, que nos leva para a casa 8, que é a casa da avareza. Eu compartilhei aqui com vocês um estudo bem profundo dessas casas. São casas bem importantes, essa serpente específica, né, da casa 12, né, que leva aqui para a casa 8, porque é uma das casas, se não a mais, uma das casas que mais caem no jogo, né? Então tem uma frase interessante, deixa eu até ler ela aqui, quer ver? De um cara que estudou profundamente a inveja. Ele fala assim, olha, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Olha lá, ele fala assim: o ódio espuma, a preguiça se derrama, a gula engorda, a avareza acumula, a luxúria se oferece, o orgulho se mostra, só a inveja se esconde. Então, você que esqueceu também do dever de casa, observar o que está escondendo aí ainda, né? E poder, então, receber isso que o jogo está querendo trazer para você, né? Tem alguns alunos que entraram um pouco depois no curso que estão reassistindo as aulas anteriores, né? Então, depois assistam as aulas, se perdeu alguma aula, para poder pegar o fio da meada toda, depois a gente pode dar uma orientação aí mais direta, tá? De repente está perdido em alguma coisa aqui, a gente organiza juntos esse conhecimento aí, tá bom? Isso. Quem é esse texto? Esse texto é do Zenir Ventura, que eu vou te falar aqui, peraí. É de um livro também. Eu não li ele, estou até querendo comprar. É do Zuenir Ventura. Zuenir? Zuenir Ventura. Eu vou botar aqui no chat aqui para vocês. E também essa semana também vocês vão estar recebendo, gente, já o manual do facilitador, tá? Com todo o conhecimento das casas, tá? Agora que a gente vai começar já na sequência um estudo, agora a gente vai começar a entrar no estudo do Mahalila mesmo, tá? Casa por casa, tá? Então, para quem já estava um pouquinho ansioso também com essa etapa, estamos chegando lá. Tá aqui, ó, Zuenir Ventura, ele tem um livro... Se você pudesse mandar pelo menos esse trechinho no nosso grupo depois, esse que você falou agora, do texto dele. Tá, já põe aqui agora, ó. Obrigada. Coloco. Espera aí. Só um minutinho. É que a internet não foi aqui, mas já, na hora que for aqui, porque eu abri o WhatsApp web aqui, tá meio travado, mas já tá lá, vai chegar, tá? Zuenir Ventura, ele tem um livro, chama Mal Secreto, Inveja,
Tem um livro dele que ele se especializou nisso. Quando eu falo daquela pesquisa que fizeram com os... Acho que quando vocês devem ter assistido a aula inicial sobre a inveja, né, que as pessoas identificavam todas as matrizes, mas quando chegava na inveja, quem fez essa pesquisa foi ele, o Zuenir Ventura. Tá? Então, para quem quer aprofundar no tema aí, não posso indicar tanto porque eu não li o livro ainda, tá? Mas eu já recebi essa indicação que é alguém que se especializou bastante nesse tema específico, né? Eu, particularmente, independente disso ser um tema do curso ou não, me interessa muito aprender para mim mesmo, para o meu próprio caminho, sobre todas essas matrizes, né? Então, vamos lá. A gente está aqui na casa 8, que é a casa da avareza. Se você está perdido no seu jogo sobre a inveja, sobre a avareza, convido você a reassistir a aula que eu falo sobre essas casas. Nós vamos entrar depois de novo agora no estudo das casas. Na próxima aula, provavelmente, eu já vou estar falando, pelo menos, da avareza, tá? Na próxima aula. Não, na próxima aula, com certeza, eu vou falar de todas as 9 primeiras casas. Então, é uma oportunidade de você revisitar esse conhecimento. Então, vou fazer aqui na jogada. Deixa eu só posicionar o tabuleiro aqui rapidinho, para você ver aqui. Está aqui o tabuleiro. Estamos aqui posicionados na casa 8. Vou jogar, então. Nico. Espera aí. 3. 3, então. Casa 11. 1, 2, 3. Casa 11. Quem queria falar, espera só um pouquinho, só finalizar aqui, e eu passo já a palavra. Né? Casa 11, que é a casa das diversões. E é a casa que exatamente se relaciona com o que acabamos de fazer do arquétipo do louco. Né? E tudo isso que eu trouxe agora sobre esse arquétipo pode ser aproveitado no estudo do que vem trazer a casa 11. Tá? Ela traz exatamente essa mesma frequência. É o jogo autorizando adversões, também com o fone ligado aqui. Acho que é muito. Desliguei aqui. Pronto. Que é a frequência de espontaneidade, de diversão, de alegria, né, de dançar a dança, de ser de mais leveza, né, buscar o lado divertido, se conectar com a diversão mesmo do jogo, com o prazer de jogar o jogo. O nome em sânscrito é Gandharva. Os Gandharvas eram seres, né, de muita luz, né, seres celestiais, que tinham a função de entreter o divino. Né? Eles, através da música, através da arte, a função deles era levar entretenimento para as divindades. Né? Esse é o estudo dos Gandharvas dentro da cultura védica. Quem queria perguntar? Mônica? Oi. Mônica. É porque eu tô sem o arquétipo. Você ficou enfim, que eu iria saber na hora que você fosse que precisasse saber o arquétipo, porque eu entrei no curso depois. Provavelmente teve uma aula. Como é que a gente pode talvez você não tenha assistido alguma das aulas. Porque eu entrei depois. Então, mas aí você recebeu as aulas que você deveria assistir. Aí, então, quando você chega numa determinada aula, aí nessa aula eu explico, você que está assistindo aqui essa aula, me manda uma mensagem. Aí você provavelmente já definiu sua questão, já passou pelos processos anteriores, chegou na etapa do sorteio do arquétipo, a orientação era, quando você chegasse ali, você manda uma mensagem direta e eu ia sortear direto e te mandar diretamente para você no WhatsApp. E eu deixo isso em branco mesmo, porque eu estou confiando que você está assistindo todas as aulas. Né? Então você tem que voltar. Talvez tenha sido uma das primeiras que você deu e realmente entrei depois. Talvez eu não tenha recebido o link, porque eu assisti todas as aulas. Todas as aulas? E você não talvez eu não tenha recebido o link, pode ser. Mas enfim, eu vou dar uma olhada e depois eu falo com porque você já definiu sua questão? Não, ainda não. Então você não assistiu alguma aula mesmo. Vou verificar com o Denis. Deixa eu até anotar aqui. A gente resolve isso para você amanhã.
Tá bom. Eu vou ver com o Denis qual aula que ele não... Vamos verificar os links que ele te mandou e ver se tem alguma aula que não foi enviada. E aí eu peço, então, para ele te enviar esse link que faltou. Tá ótimo. Obrigada. Tá, e aí, mas aí você já assistindo essa aula, eu já... Assim que você definir sua questão, e aí chegar na... Porque não pode ser antes. Primeiro precisa fazer o estudo de como que se define essa questão, e você precisa fazer isso mesmo. E aí, depois disso, aí vem o sorteio do arquétipo, e aí você vai me mandar mensagem, eu vou sortear ele na hora certa para você. E você está naquela etapa ali. Tá ótimo. Tá bom? A gente resolve isso aí. Tá ótimo. Tá bom, obrigada. Nada. Ok. Posiciona aqui. Ok. Então, gente, a casa 11, ela vai, então, trazer, né, esse fluxo, né, de leveza, né, também de autorização para a alegria. O jogo dizendo que para você avançar no jogo, você precisa se apropriar dessas qualidades. E quando eu preciso me apropriar dessas qualidades, eu preciso ver também o que está impedindo essas qualidades de florescerem, que é a culpa, né, que é a autoexigência, o controle, né, essa dureza, essa tirania interior. E lembrando que o jogo ele tem uma característica sistêmica. Então, só de pousar naquela casa, algo já está se mobilizando, algo já está se transformando. Então, percebe? Eu estou repetindo o conhecimento do que eu trouxe agora, que eu acabei de trazer para você a respeito do arquétipo do bobo. Então, espero que você tenha absorvido aí o conhecimento. Não vou precisar agora destrinchar tanto agora, porque foi agora, né? Foi agora que a gente acabou de fechar isso, então não faz sentido ficar aí também forçando aí, né? Então, que bom que veio para você essa casa, né? E o jogo também chamando você para isso, né? Chamando você para essa disposição, chamando você para essa abertura, para essa flexibilização, para esse sim para o prazer, esse sim para a leveza, sim para a alegria, né? Lembra que é para você isso. Aí, Mônica, você que, né, que vai dar uma organizada nisso, tudo bem, fica tranquila, Mônica, porque realmente você, né, entrou depois e tinha aquelas aulas para assistir. Você vai, quando você fizer o exercício da definição da questão, e vier o arquétipo, e aí você vai poder repassar também quais foram as casas que caíram, você vai ver que tudo vai se encaixar. E aí você vai poder pegar o fio da meada ainda, tá? E aí eu te dou um suporte direto, tá bom? Depois você pode me procurar para te ajudar a organizar isso, tá? Conta com a gente aqui para a gente deixar tudo aí no trilho, no eixo aí, tá bom? Rafaela também, tá, Rafa? A gente vai te ajudar nisso também. Não se preocupa, não. O importante é só que vocês realmente venham assistindo todas as aulas para deixar tudo em dia, não deixar passar muito tempo para, né, a gente botar tudo no trilho aí. Tá? Já tivemos essa experiência antes e dá para organizar ainda, tá? No segundo semestre, quando a gente abrir o módulo 2, a gente vai ter de novo um processo desde o início. A gente vai abrir um novo jogo e vai ser uma nova oportunidade de vocês pegarem do início esse processo também. Tá? Então, o que perdeu agora disso ainda dá ainda para reviver na segunda etapa, tá? Só para vocês ficarem mais tranquilos aí também. Vamos lá, pessoal. Então, estou abrindo agora espaço para dúvida. E esse espaço que eu estou abrindo agora para dúvida, cabe, de repente, você que tem uma questão e esteja disposto a falar dessa questão, tem um arquétipo e, de repente, quer entender um pouco essa casa 11, né? Claro que ainda vai ter um tempo aí para entender no teu dia a dia, mas tem uma dúvida mais específica, pode trazer aqui agora que eu posso te ajudar, tá? Alguém tem essa dúvida aí? Quem já está com o arquétipo louco não vale, porque já tá no estudo aí. Aí liga o som, liga o microfone aqui à esquerda embaixo. Coragem aí. Andréia?
E, Oi, na André. verdade, tudo bem? Tudo bem. Eu só queria compartilhar com o grupo, porque assim tá muito legal para mim e eu tô jogando o jogo mesmo, assim, né? Eu faço um outro curso de formação em constelação e aí nesse final de semana foi trabalhado algumas questões que aí hoje eu entendi tudo, assim, com o que você deu de ensinamentos, né? Então, desde o primeiro jogo, que foi naquela aula do destruidor, sentido, eu passei por várias crenças, romper com alguns padrões antigos que eu tinha. E aí, nesse jogo, eu tirei o arquétipo do mago. E aí, na constelação, eu trabalhei muito a questão da raiva. E você falando aí, eu falei, nossa, ele tá falando para mim. E foi bem legal. Então, eu consegui entender como que o arquétipo, essa coisa da dessa onda eu venho buscando. E aí, com relação às casas, a gente fez uma dinâmica lá, uma prática, e uma das frases que veio para mim foi diversão. E aí, qual a casa que caiu hoje? Da diversão. Então, tem toda uma sincronicidade com tudo que a gente vive mesmo, né? Eu não sei se isso está acontecendo com outras pessoas do grupo, aí por isso que eu queria só compartilhar. Mas eu estou gostando muito de poder fazer parte de tudo Bom, obrigado. isso e aí. Obrigado pela partilha. Mas isso você está vivendo porque você está lembrando do jogo constantemente, né? E aí você está podendo perceber o jogo acontecendo. É o que eu estou dizendo. Talvez se você não teve os mesmos insights que ela, porque talvez você esteja esquecendo do jogo. E aí procura lembrar quais são as casas, qual é o arquétipo, você vai ver o jogo se manifestando. Né? Obrigado. Sim. Oi, Júlia. Imagina. Também senti de compartilhar. Sim, querida, tudo bem? Batendo forte. Vou compartilhar também, assim, né? Eu coloquei que a minha questão é o medo, porque é uma questão que além do jogo, eu tô vivendo muito isso na minha vida fortemente esse ano, inclusive com a ajuda de um profissional que está me ajudando a lidar com essa questão. E o meu arquétipo foi o criador no início do jogo, né? Quando a gente abriu. E aí, nesse estudo que eu tô passando nesses últimos 2 meses, eu acessei uma imagem de um trauma muito grande, que é de onde veio o medo. E essa imagem é como se fosse um rasgo do meu ser. Isso eu vi no outro estudo, né, que é um trauma que me rasgou e é de onde brota esse medo, que aí eu também linkei com o Criador, porque o Criador fala de quem eu sou. E o trauma também fala disso, né, que é um rasgo do meu ser, assim, e para eu acessar e assimilar esse medo e ultrapassar ele, eu preciso entender quem eu sou e ocupar o meu lugar no mundo, o que linkou 100% com o que está aqui no jogo. E aí hoje, com essa casa das diversões, e quando você fala o que pede essa leveza de florescer, eu identifiquei em mim assim, uma tensão, sabe? Existe uma tensão, um receio de me entregar e de machucar de novo. Então, às vezes, a vida tá toda assim, florida, me chamando, tipo, vem, mas eu ainda identifico em mim um medo, assim, de que se eu me abrir, isso vai acontecer de novo, assim, algo que vai me rasgar de novo. Então, é muito um exercício, assim, da confiança, da entrega, que, assim, mexe com todas as fibras mais profundas do meu ser, assim. Então, eu tô sentindo aqui uma coisa forte, assim, então... Ótimo. Isso aí. Tá jogando o jogo, né? Tô. Isso aí. Não vou conseguir te ajudar tanto, porque tem muitas questões específicas que eu precisaria entender, né? No seu processo, mas tá dando para perceber que você tá entendendo o que o jogo tá trazendo, né? Tá podendo receber, né? E tá sendo muito certinho, assim, com as coisas. Que bom, que bom. Que bom, Júlia. Isso aí. Graciele, quer perguntar também? Quer também? Não? Ah, não, fez o dedinho. Tô atento aqui, ó. Mexeu o dedinho aqui, eu já tô sabendo.
Pelo menos com os alunos que estão botando vídeo, né? Que tem uns 7 aí que estão mais escondidos aí. Tudo bem. Alguém mais aí? Pode mandar mensagem também por escrita. Ok? Beleza. Aproveitar só que o Denis está online aqui, Denis. Olha o Denis aí, quem não conhece o Denis, dá um oi para a turma aí, Denis. Boa noite, turma. Vim ver como vocês estão aqui. Passei só para quem não conhecia a carinha do Denis, esse é o Denis. Beleza, todo mundo já me conhece já, né? Beleza. Querido, é o seguinte, ó, eu senti que hoje na turma aqui a gente, fechando aí esse módulo de estudos dos arquétipos, uma dinâmica como eu fiz com a turma presencial, que é uma prática para sedimentar essa etapa do curso, onde eles vão estar divididos em duplas e vão estar fazendo um exercício simples, que é trazer a sua questão e estudar o que aquele arquétipo trouxe para essa questão. Eles vão precisar, então, se reunir. Eu vou pedir, então, para amanhã você separar duplas e informar lá no grupo a lista das duplas, e aí lá no próprio grupo eles se acham e organizam, tem um mês inteiro para se organizar para fazer essa atividade, que é simples, que é 20 minutos cada um. Então, com 40 minutos eles conseguem, no máximo, aí, fechar já essa prática, tá? É só para você amanhã organizar para a gente essas duplas aí. Perfeito. Só para indicar para o pessoal, sempre sistemas de sorteios, eu uso um aplicativo simples de telefone, coloco todos os nomes e faço o sorteio dos nomes, tá? Então, farei o sorteio, vou colocar no grupo de alunos para vocês, e aí amanhã vocês acompanhem lá todos os alunos do online, é isso, Nixon? Todos os alunos do online. Perfeito, maravilha. Beleza. Tá bom. Tá bom? É isso, queridos. Então, assim, agora são 9h30. Pela sequência de conteúdo, a gente entraria agora no estudo das casas do Mahalila, mas eu sinto que é muito conteúdo, né? É um conteúdo que vai abrir toda uma lógica, que não vai dar tempo de a gente abrir essa lógica agora. Então, vamos pegar essa meia hora que teria agora, e você, então, depois você vai dedicar essa meia hora para fazer essa prática, tá bom? Que você vai fazer com as duplas entre vocês depois. E na próxima aula, então, a gente abre oficialmente aí o estudo oficial do Mahalila, especificamente, iniciando na casa, a primeira casa que inicia o estudo, que é a casa 68, que é Vaikuntha Loka. E vou pedir também para o Denis, na manhã, no máximo até sexta, enviar o manual do facilitador para todos. Está na hora de receberem, e aí vocês podem começar a estudar também o manual. Tá, gente? Maravilha. Fico feliz aí que vocês vão receber já o manual do facilitador. Acredito que o Nixon já deve ter falado a respeito com vocês do manual, enfim. Esse manual, ele chegou numa hora maravilhosa, ele foi um conteúdo preparado aí com muito trabalho, mas muito carinho, foi colocado muito amor aí nessa confecção do manual. É um manual incrível e vai facilitar muito o dia a dia de vocês. Então, eu vou compartilhar lá com o pessoal aí da turma 3, aí, então, o manual do facilitador. Esse manual não pode, de forma alguma, ser compartilhado, viu, gente? Isso é um material exclusivo de facilitador. Na verdade, a gente só entregaria ele para o facilitador formado. Mas a gente também está percebendo que é necessário para dar suporte e auxiliar durante o curso também. Então, não pode ser compartilhado. Vocês vão receber o arquivo, não pode mesmo. Peço, né, integridade, ética aí para todos vocês. Ele é a primeira edição, primeira versão, na verdade. Ele ainda está numa fase ainda de diagramação. A gente ainda vai dar mais uns upgrades nele. Vai ter as evoluções. E conforme a gente vai evoluindo o material, vocês vão estar recebendo também, tá bom? Isso saiu agora, tem aí uns 10 dias, mais ou menos, que ficou pronto isso. Então, vocês estão pegando fresquinho já o material. Beleza? Então, queridos, estou encerrando a aula de hoje. Obrigado pela presença de todos vocês, pela participação, né? Pela qualidade da presença, da escuta. Agradeço a pontualidade de todos que puderam chegar no horário. E, claro que de repente não foi possível para você. Peço que sempre que possível, por favor, sejam pontuais. É muito legal a aula ao vivo, você está aqui presente, também sentindo essa energia, sentindo essa frequência do trabalho.
e sigamos em frente, né? Agora tem o estudo aí da Casa 11, o estudo agora é do acorde, não é só a Casa 11, mas das casas também que vem junto, tá? E é isso, tá bom? Aí eu peço depois a questão, Mônica, para ajudar você, manda uma mensagem direto para o Denis, explica para ele que ele já te ajuda, tá? E Rafa também, tá bom, Rafa? O Denis também vai te dar um suporte aí para te ajudar a encaixar tudo que precisa aí. Beleza, gente? Então, boa noite para todos e bom descanso para vocês. Até a próxima aula. Obrigado.